Olá, está no ar o Jornal da Câmara. No início de junho, a Prefeitura entregou à Câmara Municipal o Plano Plurianual para o período entre 2022 e 2025. O documento estabelece as diretrizes e os objetivos e também as despesas para a cidade para os próximos 4 anos. Para falarmos sobre isso, convidamos hoje o secretário adjunto de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Urbano Schmidt. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, Felipe. É uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, exatamente para conversarmos sobre o nosso PPA 2022-2025. Chama PPA, mas é o Plano Plurianual. É a primeira peça orçamentária e por isso que é uma peça extremamente interessante, né? Porque ela prevê o programa de ações. É a primeira peça no sentido de que é a peça politicamente importante, mais interessante, vamos chamar assim, porque ela é a manifestação, ou seja, objetiva do que foi dito na campanha, ou seja, é a materialização do que foi previsto, foi dito na campanha. E uma informação muito importante que o nosso prefeito Melo nos colocou foi exatamente isso. Olha o que ele nos diz, o plano desenha o contrato que vem das urnas. Nós organizamos e estabelecemos prioridades expressas nas diretrizes que o compõem. O PPA passa a ser um balizador. Então, é nesse sentido que é o PPA. Então, hoje, com muita alegria, eu estou aqui representando o secretário Schirmer, o governo Melo, exatamente para falarmos do PPA. O PPA, então, é essa peça. Como primeira peça, posso dizer que ele estabelece, então, as diretrizes. Ele não é a peça que estabelece os valores, mas sim as diretrizes para os próximos 4 anos. E é nesse sentido que nós, no dia 2 de junho, entregamos para a Câmara de Vereadores esse PPA. Ele já foi previamente discutido também com o orçamento participativo e agora está sob avaliação, então, da Câmara de Vereadores. E está pré-agendado já para dia 22, então, de junho, a sua discussão junto do CEFOR, que é exatamente a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento do Mercosul, que vai fazer a primeira avaliação deste plano. Sim, secretário. Bom, o rito agora, então, é realmente o plano ele ser discutido via Comissão de Orçamento e Finanças aqui da Câmara, depois ter uma audiência pública e aí sim ser votado em plenário pelos vereadores. Mas falando um pouco mais do plano, secretário, o foco da gestão foi, então, trabalhar, se debruçou aí em trabalhar para a melhoria dos serviços públicos, desenvolvimento social, econômico e também equilíbrio fiscal. A expectativa da Prefeitura é trabalhar com uma receita na casa aí dos 36 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Como que foi para a Prefeitura trabalhar em cima do PPA com os impactos da própria pandemia, que a gente pode observar aí até impactos na própria receita do município que dificultaram também o orçamento? É importante dizer que ele se compõe de 4 eixos, né? 4 eixos e depois disso de 9 programas, sendo 7 da Prefeitura, mais da Câmara de Vereadores e também a questão das reservas legais. É nesse sentido, qual é o principal condutor, vamos chamar assim? Exatamente a intenção do governador, do prefeito Melo, é exatamente estabelecer a questão do equilíbrio fiscal. É importante que esteja muito presente a questão do equilíbrio fiscal, a questão da zeladoria da cidade, como foi dito antes já, e também o combate à pandemia e a retomada do crescimento econômico. Então, é nesse sentido o principal objetivo do PPA, é nessa linha que está sendo estabelecido. Então, são os 4 eixos, né? A partir daí os 9 programas e aí subsequentemente os demais metas que servirão para ser a avaliação propriamente dita então, do governo durante este período. Em termos de valores, se estabelece valores por ano, né? Então sempre são os valores anuais e que no seu conjunto então estabelecem uma proposta de arrecadação da sua previsibilidade e dentro sempre de um equilíbrio fiscal. Esta é a importância que se diga, ou seja, o prefeito Melo sempre nos coloca com muita clareza da necessidade de trabalhar em questão de um equilíbrio fiscal.
Certo. Isso também é um aspecto que está muito presente no próprio PPA, secretário. E quando a gente fala ali, por exemplo, do eixo de desenvolvimento econômico, olhando o plano das várias metas que tem estabelecida, uma delas é reduzir o tempo médio de abertura de empresas de 6 para 1 dia. Como esse exemplo pode fazer com que a cidade destrave e possa avançar mais, secretário? No eixo de desenvolvimento econômico, nós temos Porto Alegre, tem solução, Reset, ambiente de negócios, revitalização do centro histórico, compromisso com as pessoas. Então, é importante que se diga que a ideia, por exemplo, recentemente já foi lançada a lei, o decreto já foi aprovado, tudo, no sentido de que a questão não há mais uma necessidade de ficar esperando a questão da habilitação, vamos chamar assim, dos alvarás. Hoje, o alvará, na realidade, ele foi regrado de uma forma de que, estando em dia toda a parte da documentação, ele é aprovado automaticamente. Então, são formas de que o governo Mello tem trabalhado exatamente no sentido da melhoria do desenvolvimento econômico, dando oportunidade para que isso possa fluir com muito mais clareza. E isso está dentro do princípio da Lei da Liberdade Econômica, exatamente no sentido de facilitar a questão dos negócios. Então, a facilitação dos negócios, então, Porto Alegre tem solução, o ambiente de negócios e a revitalização do centro histórico. São eixos que estão extremamente importantes e que fazem parte hoje das nossas metas previstas nesse PPA. Secretário, e no eixo dos serviços públicos, a meta do governo também é publicar aí cerca de 18 editais de parcerias público-privadas e concessões até 2024. A gente pode ver, de repente, a saúde aí sendo contemplada também com PPPs, como que também estão previstos, né, nesse plano, ações para a saúde, visto aí os impactos pós-pandemia. É importante dizer que um dos fundamentos, inclusive faz parte da equipe do prefeito Mello, a Ana Pellini, exatamente para trabalhar com base nos PPAs, a questão das concessões, e em todas as áreas. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte na questão até do próprio lixo, na questão várias áreas dentro da saúde, de espaços públicos. Então, como não é possível fazer isso diretamente pela prefeitura, um dos balizadores do prefeito Mello é exatamente trabalhar em cima dessas concessões, criando essa secretaria com esse objetivo. Então, tanto na área de saúde como na área de serviços, em todas as áreas que são possíveis, exatamente tentarmos terceirizar, tentarmos conceder parcerias públicas-privadas para que possamos ter mais agilidade e, com isso, atender melhor os serviços que a comunidade precisa. Por isso, das metas principais é exatamente a zeladoria, onde a proposta é melhorar o atendimento à população, melhorar o atendimento para as pessoas. Sim. E a segurança pública também está prevista no plano através de um programa também, secretário. Como que esse programa vai contribuir aí para a segurança na capital e com os próprios índices, né, que nós temos aí? Diga-se de passagem que o secretário Chilo, que está cuidando basicamente do centro, ou seja, da revitalização do centro, porque toda cidade ela tem que ter um centro. O centro de Porto Alegre é extremamente bonito, extremamente interessante e que hoje está muito degradado. E uma das premissas, exatamente a primeira, como ele colocou, é exatamente a questão da segurança. Então, está sendo feito um trabalho muito forte através de monitoramento, através do auxílio da Guarda Municipal, a questão da própria iluminação pública, né? Exatamente propiciar dos eixos para a revitalização do centro é a segurança. E esse eixo, por exemplo, da segurança, depois vai se estender para todos os bairros do próprio do município. Então é nesse sentido também por isso também que a segurança faz parte dentro dos eixos principais previstos no PPA. E, secretário, dentro do eixo de desenvolvimento social, que também é outro desafio aí, até com os próprios recursos aí que se tem para os próximos 4 anos, o que o senhor poderia destacar de ações? Temos aí ações específicas para pessoas em situações de rua, ampliar assistência social, horário de funcionamento dos postos de saúde, vacinação, tudo isso aí também contempla?
Sim, tanto assim que dentro do eixo social, o principal, por exemplo, é propiciar melhoria na qualidade de vida e desenvolvimento humano. Isso diz tudo, né? Isso diz tudo, ou seja, é todo o princípio de cuidar dos moradores de rua, de cuidar da vida das pessoas, de todo atendimento. Então, nesse sentido que está sendo feito o trabalho. Então, por isso, esse eixo de desenvolvimento social, ele tem como esta base, inclui a inclusão social, todos esses processos que se tem para que melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é exatamente o primeiro tópico do desenvolvimento social. Bom, secretário, como a gente falou no começo, né, o plano ele vai estar aí, já chegou à Câmara Municipal para ser discutido e analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, vai ter uma audiência pública e depois vai ser votado pelos vereadores. Como que a Prefeitura espera que seja essa análise aqui do Parlamento com relação a esse documento? E aí contribuições também de emendas para fazer com que o projeto também fique robusto também, né? Sim, é importante porque, como eu coloquei desde o início, na verdade, ele espelha exatamente a campanha, ou seja, o que foi dito dentro da campanha do prefeito. E por isso da sua importância. Então, foi feita a previsão de entrega pela Constituição, pela nossa lei orgânica, seria dia 5 de junho, nós entregamos dia 2 de junho, e a partir de agora, então, ele está junto à Câmara de Vereadores para ser analisado, então, pela própria CEFOR no dia 22, que está pré-agendado, tem toda a questão das emendas a serem feitas, tem todo um regramento, ou seja, quantos prazos legais de dias, por exemplo, que ele tem que ser analisado, depois ele volta para o prefeito ou vetar as emendas ou aprová-las. Então, tem todo um regramento para que essa seja a base, para que depois disso já no dia 28 se possa encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias, aí sim, já falando em valores propriamente dito, e depois a LOA, que é da lei orçamentária, até o dia 15 de outubro. Então, por isso, a importância dessa peça política, onde não se discute valores, se discute mais os programas, se discute a política de governo. Então, toda essa discussão é extremamente válida e esperamos que a Câmara de Vereadores possa vir e possa, inclusive, complementar e até dar algumas sugestões importantes da sua atuação. Secretário, e para finalizar, né, olhando um pouco de alguns valores realmente que estão colocados até no próprio site da Prefeitura, na própria matéria que foi feita pela assessoria de imprensa, mostrando ali, né, os valores também da receita e despesas, né, mostrando aí como a Prefeitura está preocupada com o equilíbrio fiscal. Chama atenção o investimento real, né, na maior, digamos assim, em questões ali relacionadas aos serviços públicos. Então, o compromisso da Prefeitura nesse primeiro momento é investir mais em serviços públicos realmente? De alguma maneira vai contemplar um guarda-chuva com as outras áreas também? Perfeito. Por isso que, se nós olharmos a divisão entre receita e despesa de capital e despesa corrente, pode ver muito forte que a despesa de capital, ela está baseada na questão das operações de crédito, ou seja, a Prefeitura tem várias operações de crédito e que ela vai executar esses diversos projetos que estão em andamento. E a maior parte da receita vai ser utilizada exatamente na questão do atendimento à cidade, no atendimento das pessoas, na questão da zeladoria. Então, esse é o principal objetivo, de que nós tenhamos, sim, muitos recursos exatamente destinados para o atendimento às pessoas, quer na área de educação, quer na área de saúde e na zeladoria, como já falei anteriormente, porque há muita necessidade, sim, de muita coisa a ser feita da Prefeitura de Porto Alegre e que para isso precisa de recursos. Então, estão sendo drenados para esses caminhos. Importante de que se tem, sim, um orçamento extremamente fiscal no sentido equilibrado, e isso foi uma grande preocupação tanto do secretário Chirno como do prefeito Melo, para que se trabalhe num equilíbrio fiscal, num orçamento realista depois, ou seja, não prometermos alguma coisa que não possa ser feito lá adiante. Então era nesse sentido de que, se você olhar os números previstos, projetados para os 4 anos, exatamente existe uma certa conservação de que, para que se tenha, assim,
um orçamento realista, um equilíbrio fiscal, que é a base de uma boa gestão. Tá certo, secretário. Chegamos ao final da entrevista. Nós agradecemos muito a sua participação e desejamos um ótimo trabalho. Muito obrigado, obrigado por esse momento de a gente poder falar sobre o plano plurianual, essa peça tão importante e que foi tão elaborada aqui dentro da própria prefeitura, das diversas secretarias. Na verdade, existe um trabalho de todas as secretarias desse processo, comandadas pelo secretário Schirber, pelo secretário Fantinelli da Fazenda, mas sim capitaneado pelo prefeito Melo, que deu sim as diretrizes baseadas na sua campanha, baseadas na sua proposta de gestão para a Prefeitura de Porto Alegre nos próximos 4 anos. Tá certo, secretário. Nós agradecemos a sua presença. Esse aí foi o secretário adjunto de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Urbano Schmidt, falando sobre o plano plurianual para o período entre 2022 e 2025. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que você pode acompanhar outras notícias do Legislativo por meio das nossas redes sociais e também do site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.